Lincoln, por que eu não consigo perdoar? E eu não sei se você já passou por essa experiência ou conhece alguém que já passou, mas em geral, tanto a pessoa que não consegue perdoar quanto aquela que cometeu a agressão e se arrependeu, essas pessoas elas não vivem bem. Não é? Por quê? Porque elas vivem com uma dor no coração que parece que não cessa. Mas mesmo com essa dor, por que a pessoa que pode perdoar, pode liberar, ela não consegue fazê-lo? Normalmente é essa a demanda. E todas as vezes que eu penso nisso, na minha cabeça vem uma pergunta: qual é o ganho que essa pessoa está tendo em não perdoar? Olha, como assim ganho? Essa pessoa tá só tendo perda, né? Ela está perdendo aquele relacionamento, ela está perdendo a paz, ela está perdendo a qualidade de vida, talvez ela já tenha até adoecido fisicamente por conta dessa questão. Então, assim, ela não está tendo ganho. Mas eu queria que você entendesse, por exemplo, que todo ser humano ele funciona com base em dois impulsos básicos, né? O Tony Robbins fala muito bem sobre isso no seu livro Desperte o Gigante Interior, o seu gigante interior. E ele diz que nós funcionamos basicamente para buscar o prazer ou fugir da dor. Então, qualquer comportamento que seja mantido por alguém, ele é mantido por quê? Porque ou ele me traz algum ganho, ou eu estou fugindo de uma dor. Então eu pergunto assim, se ele está mantendo esse comportamento, algum ganho ele está tendo. Ainda que esse ganho ele esteja encoberto, ainda que ele não esteja muito claro, entende? Mas eu me faria essa pergunta, tá? E aí eu quero contar para você a história de um homem que recebeu um perdão muito significativo, de uma dívida enorme, mas que na hora de perdoar ele não conseguiu. Essa história ela é contada por Jesus e ela é chamada de a parábola do servo iníquo. E ele realmente foi perdoado de uma dívida assim impagável, que nem que se ele trabalhasse toda a vida dele ele conseguiria pagar. E aí, quando ele é perdoado dessa dívida, ele diz assim: dá-me mais um tempo, porque eu vou lhe pagar tudo quanto eu devo. Ô, gente, mentira. Fazendo um cálculo mínimo ali, não era possível pagar aquela dívida. Mas na cabeça dele, ele não aceitava o perdão. E por que ele não aceitava o perdão? Porque ele veio de um lar onde ele aprendeu, por exemplo, que ter algo contra alguém é um trunfo. De um lar, por exemplo, onde as falhas elas não eram vistas como falhas, os erros não eram vistos como erros, e não eram lidados de uma forma simples, de uma forma leve, como quem errou, conserta, entende? Na realidade, todo erro era visto como um trunfo. E aí, se alguém erra contra mim, eu tenho um trunfo contra ele. Mas se eu erro contra alguém, essa pessoa tem um trunfo contra mim. E quando ela puder, ela vai usar isso contra mim, sabe? Eu não sei se você veio de um lar assim, mas esse lá ele me treinou a usar de forma equivocada a culpa. Eu posso, por exemplo, ter vindo de um lar onde eu tinha que fazer tudo certo, de pais muito exigentes, e dependendo da situação, então o erro ele não era bem visto, sabe? O erro ele era penalizado de uma forma muito severa. Então o que eu quero? Eu não quero errar. E se eu errar? Se eu errar, eu escondo. E se alguém errar contra mim? Então ele tem uma dívida comigo para o resto da vida, sabe? E por que eu sei que esse homem na parábola que Jesus contou, ele tinha um problema com isso? Porque ele recebe alguém que tinha uma dívida com ele. E esse alguém tinha uma dívida com ele muito menor do que a que ele tinha com seu Senhor. Mas ele não perdoa. Ele é duro com essa pessoa, sabe? E quando ele é duro e não perdoa aquela pessoa, ele está dizendo assim, lá no íntimo: tá vendo? Porque você não me pagou, eu não consigo pagar o meu Senhor. Mas é mentira. Aquela dívida era muito menor, a dívida dele era muito maior, entende? Mas todas as vezes que eu ajo com alguém de forma a não receber ou a não dar o perdão para ele, eu também não consigo acreditar que alguém me perdoa. E aí ele tanto, o Senhor, veja,
O Senhor o perdoou, mas ele não recebe o perdão. E quando alguém erra com ele, o que acontece? Ele também não perdoa, porque ele não acredita na bondade das pessoas. Você entende isso? Existe um ganho. E esse ganho para esse homem é aquela certeza de ter uma justificativa para os seus próprios atos. Então eu não perdoo porque eu continuo tendo, através dessa pessoa, algo que me justifica perante outros. Algo que justifica a minha inadequação, porque eu tenho um problema muito maior, mas ele fica encoberto. Quando eu digo assim, tá vendo? Porque o fulano não me pagou, eu não posso pagar essa dívida maior que eu fiz com o meu Senhor. Fez sentido isso para você? A parábola do servo iníquo, ela me ensina sobre perdão, tanto sobre a questão de dar o perdão quanto de recebê-lo. Lincoln, mas como é que eu resolvo isso? Resolve isso perdoando as dívidas pequenas. Aceite, decida. Pare de achar, por exemplo, que as suas sensações elas são maiores do que as suas decisões. Porque quando você diz eu não consigo perdoar porque você está agarrado, está com medo disso ser utilizado contra você lá no futuro, de você não ter nenhum trunfo, de você não ter nada para poder esconder os seus atos no futuro, aceite, por exemplo, que quando você vai perdoar, você vai ser perdoado mais na frente. Vai ser mais leve para você, entende? E isso tudo, na realidade, possibilita para você uma vida melhor. As nossas decisões estabelecem para onde as nossas sensações irão. Mas não adianta você ficar esperando sentir para decidir. Você decide e sente depois. Então, a partir do momento que você aponta o rumo, que você é o governante da sua alma, você, enquanto espírito, você, enquanto alguém que tem capacidade de escolher, mesmo sem sentir, quando você decide numa direção, as sensações vão te acompanhar. Mas é preciso decidir. Eu quero te chamar a atenção para o que significa decidir. Decidir significa cortar todas as outras possibilidades. Quando você escolhe e decide perdoar, você está dizendo assim, eu estou deixando todas as outras possibilidades para trás. Todos os meus argumentos eu estou deixando para trás e agora eu estou escolhendo seguir esse caminho. Por quê? Porque todo o treinamento emocional que você recebeu, quando você decide num caminho, ele vai aparecer de novo. Eu queria que você soubesse disso. E aí como é que eu venço? Mantendo a decisão de forma constante até que o seu sistema ele se renda. Fez sentido isso para você? Eu espero que sim. E se fez sentido para você, diz aí para mim nos comentários, tá bom? Eu vou gostar muito de saber. É isso aí. Beijo grande no coração, abraço de 40 segundos e até o próximo vídeo.